Olá, salve, salve, atleticanas e atleticanos! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos no canal Falando de Atlético. Hoje é o primeiro vídeo do canal e eu sou Mussi Filho. Sou atleticano desde 1967, ou seja, há 57 anos eu sou atleticano. Desde quando eu nasci, desde quando eu estava na barriga da minha mãe. Meu primeiro contato com o Atlético, eu tenho alguns framezinhos de lembrança na memória, e foi o primeiro contato vitorioso, porque foi lá em 1970, eu tinha 3 anos de idade, e foi na final do Campeonato Paranaense de 1970, quando faziam 11 anos que o Atlético não era campeão paranaense. Então, lá em Paranaguá, diante do Seleto, do Clube Atlético Seleto de Paranaguá, o Atlético de Djalma Santos venceu aquela partida e sagrou-se campeão paranaense, após 11 anos de jejum. Então esse foi o meu primeiro contato com o Atlético, um primeiro contato físico, primeiro contato que eu lembro, tem um framezinho de memória, mas eu lembro daquele dia, daquele ano, onde comemoramos o título de 1970. Depois, em 1978, eu já com 11 anos de idade, lembro melhor de um Atlético jogando lá no Chiqueirão, lá no campo do Curitiba. O Atlético enfrentou o Colorado e ali foi quando eu realmente vi aquela camisa rubro-negra, aquela camisa que me deu um impacto que definitivamente me deixou completamente alucinado por essa camisa rubro-negra do Atlético. Só que foi um resultado ruim, nós perdemos para o Colorado na época, perdemos, se eu não me engano, foi 2-0 para o Colorado. Então ali em 1978 foi o jogo que eu lembro mais, assim, de um contato físico, contato visual meu com o Atlético nessa época. Só que dali em diante nós tivemos, eu passei pela época lá do Ziquita, também o jogo com o Colorado, em 78, o Atlético perdia por 4-0 e o Ziquita em 15 minutos empatou o jogo, levou 15 minutos apenas para empatar o jogo, nos 15 minutos finais. Foi um jogo histórico, né? Não foi jogo de título, mas foi um jogo muito emblemático por tudo aquilo que aconteceu naquela partida e naquele campeonato, que foi decidido mais uma vez lá contra a Porcarada. Foram 3 atletibas, em que o Atlético, lá no Chiqueirão, jogou 3 atletibas, houve 3 empates em 0-0, e o Atlético, nos pênaltis, acabou perdendo lá para a Porcarada, onde o Manga, o grande goleiro Manga, defendeu uns pênaltis e o Atlético ficou com o vice-campeonato de 78. Bom, mas vamos falar agora do que importa, que é o Atlético hoje. Infelizmente hoje, como eu falei, é um momento ruim de estrear um canal do Atlético, mas eu resolvi estrear esse canal. E se você está caindo hoje aqui de paraquedas, se inscreve no canal, dê o seu like. Quem for o primeiro a se inscrever no canal, eu vou citar o nome, se me permitirem citar o nome, no próximo vídeo, como o primeiro inscrito no canal. Os parabéns, né, por ser o primeiro inscrito no canal. E bom, já passaram-se aí 2 rodadas da Série B 2025, o Atlético tem 100% de aproveitamento, e foram 2 jogos do Atlético, que o Atlético estreou lá em Belém do Pará, diante do Paysandu. Foi um jogo a nível daquilo que o Atlético vem apresentando nessa temporada de 2025, ou seja, não está convencendo muito, mas foi suficiente, jogou pro gasto para ganhar da fraca equipe do Paysandu. Foi ali a estreia do Renan Peixoto, que estreou fazendo gol. O Zapelli, depois de muito tempo, também fez gol. Então teve alguma coisa positiva, e o principal que foi dos 3 pontos, que Série B, o negócio é você ganhar os jogos para subir o quanto antes para a Série A. Logicamente que jogando bem, a probabilidade de vencer os jogos é maior. Mas a gente não pode esperar muito disso do Atlético esse ano, porque o elenco, que pese seja o de maior investimento da Série B, não é um elenco à altura da camisa do Atlético. Mas é o que, como diz, né, é o que temos para hoje.
Mas o Atlético, sendo o maior time da Série B, a maior equipe paranaense e um dos maiores times do Brasil, tem que subir o quanto antes para a Série A, e tem que ser já esse ano. Tem que ser aquele bate e volta, e para não voltar para a Série B nunca mais. Para o Atlético aprender a lição. A respeito do Petralha, eu sempre fui um admirador do Petralha, da gestão Petralha, mas confesso que de algum tempo para cá eu tenho questionado muito as atitudes do Petralha. Eu até entendo que a idade avançada não está deixando o Petralha pensar muito bem, mentalmente acho que ele está falhando um pouco, então ele está tomando umas atitudes completamente equivocadas, mas isso eu vou falar em outro vídeo. Voltando à Série B, o Atlético no seu segundo jogo diante do Criciúma, o Atlético fez uma partida bem melhor, mereceu vencer o Criciúma. Acho que 2-1 não foi, não diz o que foi o jogo, né? É um clichê, mas o Atlético poderia ter vencido ali no mínimo por 3-1 ou 4-1, que não seria nenhum exagero. Mas o Atlético, como eu falei, em 2025 ele está sendo um time que está sempre jogando ali no limite de dar ao adversário a chance do adversário complicar o jogo, né? O Atlético dá essa oportunidade. Na verdade, o próprio Atlético que faz o adversário crescer, não porque o Atlético é incompetente, mas é porque essa atmosfera de Série B, essa cobrança e também os erros da diretoria, até mesmo em 2025 a diretoria continua errando, e agora eu vou falar do preço do ingresso. Como é que pode cobrar R$150 um ingresso para a Série B, e o reflexo disso deu já no jogo contra o Criciúma, apenas 15 mil pessoas, uma quinta-feira, o jogo foi em uma quinta-feira, às 7 da noite, até que 15 mil a R$150 o ingresso, 75 a meia e 150 a inteira, 15 mil pessoas para um jogo de Série B contra o Criciúma, até que foi razoável. Agora, poderia ter ido muito mais pessoas, muito mais torcedores, se o ingresso fosse ali entre 70 e 60 reais a inteira, né, e entre 35 e 40 reais o meio ingresso, iria encher o estádio. Lógico que não iria encher totalmente para um jogo de quinta-feira às 7 da noite, mas o estádio estaria muito mais cheio e haveria muito mais consumo. O torcedor ia consumir ali nas lanchonetes, ali no Boulevard, na própria loja. Então, uma diretoria que sempre foi exemplo de gestão, uma diretoria que sempre foi exemplo de ensinar como é que se faz dinheiro no futebol, nessa questão com o torcedor, essa diretoria ela regrediu, ela não está sabendo fazer o torcedor não só ter um apreço maior pelo Atlético, e não está sabendo fazer o torcedor consumir mais o Atlético. Infelizmente, essa diretoria ela regrediu, e tem que ter ali um diretor de futebol, tem que ter um CEO, né, como o Atlético teve, e mandaram embora só porque o cara quis pintar a arena de vermelho e preto, mandaram o cara embora, que foi lá o Leitão, né? Mas parece que agora estão revendo essa situação. Se eu não me engano, os corredores internos da arena estão sendo pintados de vermelho e preto. Eu já vi algumas fotos, e nesse jogo com o Criciúma, o pessoal mostrou algumas fotos lá essas novas paredes internas da arena do Atlético. E outra questão também que aqui eu não tenho roteiro, eu não tenho pauta, eu vou falando daquilo que me vem à cabeça, beleza? Então, outra questão que me deixou muito pé da vida foi tirar o nome Joaquim Américo Guimarães. E olhem, eu não sou de acreditar nessas coisas, mas a situação está tão feia que a gente acaba acreditando que essa maldição aí de ter tirado o nome Joaquim Américo Guimarães está fazendo o Atlético ir ladeira abaixo. Por enquanto, nessa Série B, 100% de aproveitamento. Espero que continue assim,
até pelo menos chegar aos 25 jogos necessários, aí, vencer 25 jogos para garantir o acesso à série A. Depois pode perder, não precisa ser campeão, porque, como dizem, né, a Série B tem 4 campeões, apenas um leva a taça, de uma forma mais protocolar, para cumprir um protocolo, mas são os 4 campeões que vão para a Série A, e talvez, tudo bem, o campeão avança, começa uma Copa do Brasil do ano seguinte, já nas oitavas, mas o Atlético passa por cima, pode começar desde o início a Copa do Brasil, que o Atlético passa por cima, e esse ano está sendo prova disso. O Atlético um time que não é um time que merece, que do tamanho da camisa do Atlético passou tranquilo aí nas 2 primeiras fases, né? Então acho que o importante nessa Série B não é ser campeão, é subir, né? É ser um dos 4 campeões. Beleza? Então, assim, esse é só o primeiro vídeo do canal. Logicamente que nos demais vídeos eu tocarei em outros assuntos pertinentes ao Atlético. Falarei mais sobre jogadores, sobre o técnico, o Barbieri, por exemplo. Como é que pode um cara que se diz técnico de futebol não saber que um Fernando, por exemplo, não pode jogar? Tudo bem, no jogo contra o Criciúma ele não comprometeu, mas quase comprometeu no final, quase que ele entregou a rapadura. Quer dizer, você não precisa ser técnico de futebol para saber que o jogador não está bem, que ele não pode ser escalado, e que você pode pegar um jogador da base, lá o Léo Derek, né? Tudo bem, a gente nós aqui, a imprensa e também os torcedores, não estão lá no dia a dia para ver os treinamentos. Mas com certeza, mesmo assim, o Fernando, o lateral que não é para jogar, o Palácios, o Raio Palácios, ele é o menos ruinzinho, faz os seus gols, mas ele tem dificuldade na marcação, tem dificuldade no apoio, mas ele está colaborando, o mínimo que seja está colaborando, né, pelo menos isso, mas o Fernando nem perto disso está fazendo. Então o Atlético necessita de laterais. O desespero é tanto que até parece que o Lucas Esquivel é o melhor lateral do mundo, porque todo mundo quer a volta dele, mas na boa, até hoje, eu não vi esse Lucas Esquivel jogar tanto assim pelo Atlético, acho que ele voltando vai acertar definitivamente o problema da lateral do Atlético. Lógico que perto do Fernando, talvez sim, acerte, mas eu acho que é encher muita bola de um cara que eu não vi mostrar tanto futebol assim. Mas, tudo que eu falo aqui é a minha opinião apenas, né? É apenas a minha opinião. Respeito opiniões contrárias, vocês podem aí nos comentários, desde que seja de forma respeitosa, dar a opinião e sugestões de vocês, beleza? Que é só o início do canal, né? É só o primeiro vídeo. Então, desculpem aí alguma coisa incompleta desse vídeo, né? Algum assunto que não vai ser dito agora por ser um primeiro vídeo, né? É mais um vídeo piloto, mas espero aí que nos próximos vídeos eu possa abordar mais assuntos relevantes do nosso Atlético e até dos adversários que forem enfrentar o Atlético. A gente não vai escapar disso, a gente vai ter que também esmiuçar os adversários para fazer um comparativo aí com o Atlético, que tem o elenco que é o investimento maior da Série B, sem dúvida nenhuma. Então, teoricamente, é para o Atlético passar o rodo nessa Série B, mas a gente sabe que quando a bola começa a rolar é diferente, né? As coisas são diferentes. O futebol é o único esporte coletivo que nem sempre vence o melhor e que nem sempre a teoria funciona, né? Então, por isso até que o futebol é apaixonante, beleza? Então, assim, por hoje é só, e até o próximo vídeo de Falando de Atlético. Eu sou o Mussi Filho e espero contar com vocês no próximo vídeo. Falou? Tchau, tchau!